Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus amigos e amigas, aqui é o Fábio. Este é mais um episódio do nosso programa Entendes o que estás lendo? Hoje nós vamos se debruçar sobre o capítulo 2 do livro de Gênesis. Eu espero que você embarque comigo nessa viagem e a gente tenha uma compreensão geral aqui do capítulo 2, para a gente entender e aprofundar mais um pouquinho. Se você puder, você leia o capítulo 2, né? E depois disso você escute um pouquinho a exposição do capítulo, para você ter uma compreensão bem melhor e fixar o aprendizado. Então, no capítulo 2, nós temos a bênção do sétimo dia, que também aqui nós vemos ela bem clara, né? Deus descansando, uma paz perfeita entre o céu e a terra, Deus satisfeito com toda a sua obra criativa e convidando suas criaturas inteligentes a também entrarem no seu descanso através da comunhão com Ele, né? Parece totalmente desnecessário aqui reivindicar tal santificação do sétimo dia, do sábado, né? Então, tal observância de um dia de descanso, ele parece um antecedente para toda a economia patriarcal e também mosaica, né? Vai contribuir para a constituição daquela sociedade ali, como mais na frente nós veremos. Como nós já falamos, todo o relato da criação ele é colocado no início de uma revelação, porque tem toda a influência de todas as ordenanças de Deus, né, sobre tudo isso aí que nós vemos. A criação ela não tem o objetivo de ser um tratado filosófico, científico, ou apenas uma declaração poética, ou como alguns acreditam ser alegórica, mas é um relato fiel daquilo que aconteceu, segundo nós acreditamos que a palavra de Deus ela é verdadeira. Deus e o homem, eles estão aqui nessa criação se alegrando mutuamente. E a criatura, ela reflete a glória do Criador. A vida, ela é uma dádiva divina. Então o homem, ele vem do pó, e aquele pó agora inspirado não é mais mero pó. A verdadeira vida não está rastejando na terra. Nem está longe dela, a ponto de não ser mais uma alma vivente. Nós vemos aqui no capítulo 2 a descrição do Éden, iniciando no estágio novo, todo o registro aqui bíblico. Nós agora entramos na história da humanidade como tal. O primeiro fato nessa história é um estado de satisfação plena do homem. O jardim ele é plantado por Deus, as árvores são adaptadas à vida humana para sustentá-lo, gratificá-lo, supri-lo, suas necessidades fisiológicas. E no meio do jardim, nós vemos duas árvores que representam dois fatos importantes da revelação de Deus, que o homem vai ter que lidar, que é a imortalidade e o pecado. Temos um rio dividido em 4 fontes, cuja descrição nos transporta para as enormes regiões daquele mundo antigo. Há um rio que sai do Éden para regar o jardim, de modo que a concepção aqui que nós vemos é que a morada do homem foi especialmente preparada por Deus, né? Não idêntica ao Éden em extensão, mas em caráter, em imagem. E por assim dizer, pelos canais das correntes fluem, levam a vida sobre a superfície da terra, de modo que o efeito geral de tudo isso é bênção, abundância, prosperidade e fartura. E o Senhor Deus, ele toma o homem e o coloca no jardim. Literalmente, ele faz o homem descansar no jardim. É isso que é a ideia do texto. Para quê? Para cultivar e guardar. Esse é o propósito inicial. O homem, então, ele é conduzido para uma vida agradável, com apenas as exigências que não será um fardo para ele atender.
Então, naquela vida pura de felicidade, livre, um ser consciente de que a dependência do Criador era extremamente necessário para a existência dele. Não só das leis que pairavam como espadas ameaçadoras, mas uma ordem divina que ao mesmo tempo dava liberdade e também restringia o homem. Ele tinha ordenanças, responsabilidades dos quais ele não podia fugir. Então Deus cerca ele da única árvore do conhecimento do bem e do mal, de proibição, não como um teste à obediência dele, mas como uma proclamação divina de justiça eterna. O mal, ele representa a morte. Não comerás dele. Por essa razão, no dia em que dele comeres, certamente você morrerás. É o que está escrito aqui, né? Então não é só uma criatura sujeita ao Criador, a um teste, mas é uma exigência severa, uma ordenança para Adão, para que ele entendesse que ele tinha restrições, que ele não era totalmente independente, ele dependia de Deus. Então a árvore com seus frutos e folhas são como uma representação, uma manifestação de Cristo à alma, o perdão dos pecadores, ao fraco apoio e orientação, a comunhão dos santos. O riacho, ele representa o evangelho, sem entrar muito em tipologia bíblica aqui, mas o rio de 4 partes, alguns teólogos eles atribuem aos 4 evangelhos, mas isso é um outro assunto. Espalhando-se por todo o mundo, aquele rio ele vai trazendo cura, luz e vida, capacitando os homens a se alegrar na esperança. Então a cada um vem a pergunta: você faz parte desse riacho? Você faz parte deste rio que flui trazendo vida, trazendo misericórdia, um fluxo de salvação para a necessidade? Então, para onde você olha, muitos são curados, mas se contentam em não fazer nada. Existe no círculo da vida diária sua alguém que a sua simpatia cristã possa ajudar? Alguém com uma fé fraca que possa ser fortalecido? Algum indeciso que possa ser influenciado? Se o rio de água viva ele flui de você, ele está em você, ele tem que fluir. Tem que fluir, transbordar e afetar tudo à sua volta. Como essa linguagem figurativa de um rio muito interessante. Então aqui nós vemos o início de toda a sociedade humana. Primeiro nós vemos o homem rodeado de animais, de aves, que foram trazidos a ele por Deus para que ele fosse governante, que ele governasse sobre tudo isso. E para nomeá-los também, que desse nome a cada um deles. Então, aqui o texto diz que ele chamou a cada criatura vivente pelo nome, nomeou cada um. Nada poderia representar melhor a organização da vida terrena com base nesse homem como a coroa da criação, como um governante. Então, aí surge um fator aqui inegável, que o homem ele necessita de uma companheira, né? Para que ele não dá mais para ele viver sozinho, ele precisa de uma ajudadora, uma auxiliadora. Então vemos ele sendo induzido a um sono profundo e a manipulação divina de todo o seu músculo esquelético ali, né? Seus ossos, e acontece uma moldura carnal, a formação de uma nova criatura, não fora da terra, mas fora do homem, né? Então, osso do meu osso e carne da minha carne, portanto ela será chamada mulher, porque ela era parecida com o homem. Tudo isso, independente da interpretação física que dermos, representa o fato de companheirismo, vida familiar, intimidade, né? Todas as relações que brotam da unidade carnal entre o homem e uma mulher é sagrado e deve ser tratado como tal. A instituição do matrimônio aqui ela é explícita e implícita em todo o contexto desse relato. Então, ali daquela vida doméstica, o homem ele é arrancado para uma esfera maior, para que ele possa estar em reconhecimento especial de Deus, o altar da família, e a casa do homem seja também uma casa de Deus, que Deus, a representação divina ali, ela acontece também primeiro naquele contexto familiar, e assim expanda
para um ambiente maior, a sua volta à sociedade. Então, o começo divino da vida humana é o fundamento do qual nós construímos toda a nossa sociedade. Então, esse foi o capítulo 2. Espero que você tenha entendido um pouquinho melhor toda a ideia do capítulo 2 aqui de Gênesis. E nós vamos ficando por aqui. Eu te espero amanhã no nosso próximo programa, em breve, né? Amanhã, ou assim que possível, nós estaremos de volta e vamos dar continuidade aqui. Vamos para o capítulo 3 para continuar a nossa viagem através das páginas da Bíblia. Fique com Deus, um abraço, até mais.